doméstica e trabalha há 1 ano e 3 meses na casa da Tatiane e do Flávio. Rosilda está há 3 anos cuidando da casa de Kátia e Terceiro, sempre de segunda a sexta. Jovaneide trabalha 6 dias por semana, de segunda a sábado, com o babado filho de Jalber e Mariane. E Nanda é mensalista da família Padilha. Trabalha toda semana, de segunda a sexta, há 2 anos. Além dos 4 casais com suas funcionárias, nós convidamos também para participar dessa discussão o advogado trabalhista, Dr. Luiz Guilherme. E uma personagem que vocês já conhecem aqui do Fantástico, a Maria. A primeira questão, jornada de trabalho. Desculpa o atraso, é porque o treino hoje estava impossível. Fica tranquila, Maria. Estabeleci relógio de ponto para não termos problema mais com o horário. Todo dia que você chegar, você bate o seu ponto. É porque assim a gente fica sabendo direitinho quantas horas você trabalhou, quantas horas você vai fazer de horas extras. Horas extras? Lili, você que dorme no emprego, sabe quantas horas você trabalha por dia? Mais ou menos 10. A nova regra é... Nova regra, Lili vai ter que trabalhar no máximo 44 horas por semana. De que forma essas 44 horas semanais podem ser distribuídas? Se ela trabalha de segunda a sábado, e se eles quiserem dividir a jornada dela igualmente pelos 6 dias, ela só vai poder trabalhar 7 horas e 20 por dia. 7 horas e 20 por dia, com intervalo para almoço, que pode ser de até 2 horas. Então, a jornada total dela, com intervalo no meio, vai ser 9 horas e 20. Ou Isso seja, se eles quiserem fazer igual todos os dias. Pela lei, a empregada tem que ter no mínimo 1 dia de folga na semana, 11 horas de descanso entre as jornadas de trabalho e um intervalo no meio do expediente de no mínimo 1 hora e no máximo 2 para o almoço. Além das mensalistas, também são considerados empregados domésticos, cuidadores de idosos, motoristas, caseiros e babás. Maria, o almoço estava ótimo. Obrigada. Pode tirar. Acho que não vai dar tempo, não. Como assim? É que agora o horário de almoço é o meu. Como eu sou babá, eu cuido de um bebê, eu não consigo ficar. Como vou ficar 1 hora descansando se eu tô com eles? O ideal seria que a Jo pudesse tirar o período de descanso dela no mesmo tempo em que a criança está dormindo. Ela seria a hora para ela se alimentar, para ela fazer as coisas que ela precisa fazer, para descansar, enfim, ver televisão, fazer o que for o lazer dela daquela hora de descanso. Se eu fico 1 hora sem fazer nada depois do almoço, vou estar atrasando o meu serviço. A Nanda não pode abrir mão dessa hora de almoço. Isso é uma questão de saúde dela. Ela dorme no serviço, a Lili. Como é que faz, por exemplo? Vocês estipulam o horário para ela trabalhar ou ela distribui o serviço dela da maneira que ela preferir? É totalmente flexível. Agora tem os intervalos que ela faz, porque ela não passa o dia inteiro trabalhando dentro de casa. Ela fica sozinha em casa, então ela descansa, ela vai a um banco. No fato de dormir não muda nada na medida em que ela não for chamada depois que acabou a jornada dela. Que muitas pessoas trabalham e dormem porque não tem como voltar para as suas casas, como é o caso da Lili. Ela pode dormir, mas na hora que ela bateu o ponto, anotou ali, 8 horas da noite, acabou a minha jornada, ela não pode mais trabalhar. No caso da Jovaneide, 1 vez por semana ela dorme no serviço, no quarto da criança. Como é que fica essa questão? Porque ela já cumpriu as 8 horas e ela está à disposição. Ela está dormindo, mas na verdade ela está trabalhando quando ela está dormindo com a criança. Porque a criança está sob a responsabilidade dela. Esse luxo, vamos colocar assim, significa que a Jo está à sua disposição durante essa noite de sexta-feira. À disposição, ela tem que receber um adicional que é igual a 1/3 da hora normal dela. Ou seja, para cada hora que ela fica dormindo no quarto de Pedrinho, Jovaneide deve receber 1/3 do que ganha pelo trabalho que faz durante o dia. Vamos dizer que é de 10 às 7 da manhã, que são 9 horas, ela vai receber o equivalente a 3 horas de trabalho. Isso se o Pedrinho não tiver nenhuma necessidade. Se por acaso ele tem algum problema durante a noite, passa mal, ela tem que acordar, dar banho, dar um antitérmico, fica 2, 3 horas. Além das 3 horas... Aí é hora extra. Essa hora sai da hora de à disposição e vira hora extra, que é a hora de efetivo trabalho. Hora extra, outra questão que deixa patrões e empregados cheios de dúvida. Quantas horas extras uma pessoa pode fazer por dia? Máximo de 2 horas. Você hoje tem um limite legal. Se você não cumpre esse limite legal, você tem uma obrigação de pagar horas extras. Se você não controla, você não vai saber das horas extras. E aí, daqui a vários anos, com essa relação que hoje é muito boa, ela pode terminar não tão amigável, ela pode entrar com uma reclamação trabalhista contra vocês dizendo que fazia muitas horas extras por dia.
Se você não tem nenhum controle, você não tem como provar nada. Como que a gente vai fazer esse controle se ela fica em casa sozinha o dia inteiro? Eu não tenho como fazer esse controle. Faz uma tabela que ela vai anotar todo dia, preferencialmente com a própria letra dela. Hoje eu comecei às 8h45, parei para almoçar ao meio-dia, voltei do almoço às 1h30 e assim por diante. Mas o importante é que no final desse dia, o empregador, a patroa, o patrão, assinem. Todo mundo assina e o importante é que o patrão possa verificar quantas horas estão sendo feitas por dia. Se ela tem um dia na semana que ela trabalhou 10 horas, vocês vão ter que combinar com ela que vai trabalhar menos outros dias para você ficar dentro do limite de 44. O meu caso aqui, a Nanda entra na minha casa às 8 horas da manhã e fica de 8 às 10 da manhã brincando com meus filhos. O fato da Nanda chegar e ficar brincando com seus filhos, de alguma forma, ela está liberando vocês de cuidar dos filhos naquela hora, então isso vai ser considerado trabalho. Se eu fico mais é porque eu quero, fico lá com o neném, porque eu gosto de ficar com o neném, eu fico conversando com eles, mas não trabalhando. Não tem nenhum problema de permanecer na residência do patrão, mas não trabalhando. O problema é o que ela falou, eu fico por minha própria vontade, tomando conta do bebê, que é o trabalho. Aí não dá. E o cálculo dessas horas extras? Salário mensal, dividido por 220 horas. 220 horas captura tudo que você paga para o empregado, inclusive o dia de repouso. Tá? Você pega o salário mensal, divide por 220 horas e chega ao salário hora. Esse salário hora é a base da hora extra. Quanto é que é a hora extra? É o salário hora mais 50%. Então, se o salário hora for R$5, a hora extra custa R$7,50. Quanto vai custar um empregado doméstico para as famílias é uma questão muito importante. Vamos ver a situação que a Maria está vivendo. Olha só. FGTS, férias, hora extra. Tudo bem aí, patroa? Não, Maria, nada bem. Já sei, o nome entrou no SPC de novo, não foi, criatura? Tem que controlar esse cartão. Que nada, Maria. Estou fazendo contas e mais contas do seu salário. Do meu salário? E aí? Vai rolar um aumento? Que bom, que tava fraquinho mesmo, né? Acho que você vai virar diarista. Meu Deus. Sabe que aconteceu isso com várias amigas minhas? Só essa semana, 3 deixaram de ter carteira assinada e passaram a ser diaristas. Será que vai acontecer isso comigo também? E aí, o que eu vou fazer? Primeiro para as empregadas, vocês têm medo que isso aconteça? Sim, né? Porque mês todo é sempre mais garantido do que 3 dias na semana. O patrão não pode transformar a empregada mensalista em diarista para ganhar menos. Isso pode, porque se você transforma de mensalista em diarista, o que você teria que observar é o valor hora. Então é possível. Mas atenção, hein? Diarista só pode trabalhar no máximo 2 vezes por semana na mesma casa. Mais do que isso, já segue as regras de empregada mensalista. Mas a nova lei não permite que você demita a sua empregada e a contrate novamente por um salário menor. Deixa eu explicar isso. Demitir a mesma empregada e contratar para trabalhar a mesma jornada por um salário menor é nulo, isso não pode ser feito. Mas eu posso, por exemplo, né, no caso da Jo, a gente colocou plano de saúde para ela, também colocamos, antes dessa lei, e também colocamos uma gratificação como se fosse um 14º salário. A gente pode, por exemplo, tirar essas gratificações, o 14º salário que nós propusemos no passado, e esse plano de saúde, eu posso fazer isso? Não, você não pode fazer nenhuma alteração ao contrato de trabalho que seja prejudicial ao empregado. Essa é a regra, então não pode. Vários patrões pagam parte do INSS que caberia aos empregados. Se agora ele decidir, para não ficar muito caro, cobrar dela o INSS, ele pode? Não descontar o INSS é um comportamento que não é obrigatório, você poderia ter descontado, mas você agregou esse benefício ao contrato do empregado. Na medida em que você estabelece uma condição mais benéfica, que é não descontar o INSS, o retorno a uma condição menos benéfica não é possível. E onde é que eu posso tirar o meu FGTS? E quem cuida disso? O patrão ou o empregado? Maria, o seu FGTS, primeiro que não tá em vigor ainda, o FGTS depende de ser regulamentado, mas quando tiver tudo pronto, o seu patrão vai depositar o fundo de garantia na sua conta e você vai receber um extrato todo mês dizendo quanto é que tem lá. Essa lei, ela trata muito dos direitos do empregado e os direitos do empregador. Por exemplo, como ela mora conosco, ela tem todas as questões de alimentação, de despesas dentro da casa. Isso tem como a gente abater de alguma forma imposto de renda ou o que quer que seja? Hoje em dia tem uma lei em vigor que proíbe descontar alimentação e moradia de empregado doméstico. E esse é o problema, porque o trabalho do empregado doméstico é um trabalho que se confunde com a própria vida da família. Então isso a gente espera que essa lei, que traz uma série de benefícios, é muito justa, traga também uma mudança cultural necessária. Não é impossível que não aconteça também essa mudança cultural. E essa mudança cultural
vai afetar diretamente os homens. Vocês já entenderam que agora o trabalho doméstico não é mais só das mulheres, nem da empregada e nem da esposa? Agora, na realidade, nós temos um outro trabalho, além do nosso trabalho cotidiano, é o trabalho no lar. Cuidar dessa parte administrativa das empregadas domésticas. Não é só trabalho administrativo não, querido. Você vai ter que ajudar nas tarefas domésticas também. Você já avisou ele que ele vai ter que ajudar mais? Vou até lavar a louça agora. O que muda, assim, quando você falar sou empregada doméstica? É diferente? Ah, com certeza. Eu tenho orgulho de falar que sou empregada doméstica. Agora mais? Mas porque eu vejo pessoas aí de terninho, de gravata, que não ganham o que eu ganho. E agora então, hein? Depois do programa, você vai poder tirar todas as dúvidas num bate-papo com o advogado Luiz Guilherme Melhora, no site do Fantástico. Sempre que pode, Delaide volta pra